Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Estratégia Concursos. Eu sou a professora Grace Goulart, professora da área educacional aqui do Estratégia, e hoje eu vou estar com você conversando um pouquinho sobre o projeto político-pedagógico. Vamos lá? Então, comigo aqui na tela, vamos começar pelo conceito primeiro de PPP. O que é o projeto político-pedagógico? O projeto político-pedagógico de uma escola é um instrumento teórico, metodológico, definidor de suas relações da escola com a comunidade a quem vai atender. Portanto, gente, ele é específico, ele deve ser específico de cada escola, vejam. Ele é definidor das relações da escola com a comunidade específica a quem a escola vai atender. Explicita o que se vai fazer, por que se vai fazer, para que se vai fazer, para quem se vai fazer e o como também. É nele que se estabelece a ponte entre a política educacional do município e a população por meio da definição dos princípios, dos objetivos educacionais, do método de ação e das práticas que serão adotadas para favorecer o processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças e adolescentes da comunidade. Seu desenvolvimento requer reflexão, organização de ações e a participação de todos os professores, funcionários, pais e alunos num processo coletivo de construção. Sua sistematização nunca é definitiva, o que exige um planejamento participativo que se aperfeiçoa constantemente durante a caminhada. Bom, gente, vamos voltar aqui, que eu vou pegar algumas coisas aqui desse conceito para explicar em mais detalhes para vocês. Bom, projeto. Por que a gente chama de projeto, o PPP de projeto, né? Bom, ele é um projeto porque ele deve trazer ações concretas, ações que efetivamente a escola pretende executar. E mais do que isso, projeto, ele transmite a ideia de algo que você imagina para um futuro, algo que você deseja, né? Você projeta algo. E por isso, e essa realmente é a ideia do projeto político-pedagógico. Ele é algo que a escola deseja para a comunidade, para os seus educandos, para aquela comunidade escolar. Então, por isso que ele é chamado de projeto, né? Político-pedagógico. Por quê? Político, porque ele vai trazer os direcionamentos para aquela comunidade escolar, e pedagógico, porque ele vai trazer as características pedagógicas que se desejam implementar na escola, né? As diretrizes pedagógicas. Bom, ele é um instrumento teórico-metodológico definidor das relações, que eu já falei, da escola com a comunidade a quem se vai atender, porque ele é específico de cada escola. Então, quer dizer, a gente não pode pegar um PPP pronto, que vem de uma outra escola, né, e simplesmente implementar e achar que vai dar certo, que aquele é o caminho, que é a solução aqui para a minha escola, porque deu certo na escola A, vai dar certo aqui na minha escola. Não. Ele tem que ser com base num diagnóstico feito para aquela escola específica para atender às necessidades daquela comunidade escolar, né? E aí ele tem que explicar o que vai fazer, o que se pretende fazer durante o determinado período para o qual ele é estabelecido, né? Por que se vai fazer aquilo? Por que, dentre tantas opções, por que aquelas ações foram as escolhidas? Para que se vai fazer? Para quem, né? Quem é o público-alvo, como se vai fazer, com quais recursos. Então, ó, é nele que se estabelece a ponte entre a política educacional do município e a população. Porque por mais que a gente tenha as diretrizes gerais, nacionais, para a educação básica, cada município, cada estado ou município pode ter as suas diretrizes, né? Pode ter algumas normas, dando alguns direcionamentos para as suas escolas específicas. Então, o PPP é que vai fazer essa ponte entre a política do município ou do estado e a população, né? Por meio da definição dos princípios, objetivos educacionais, método de ação, das práticas que serão adotadas para favorecer o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças e adolescentes da comunidade. Isso é muito importante, gente. Vejam, ó. O que o PPP visa? Ele visa favorecer, facilitar o processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças e adolescentes daquela comunidade específica.
Portanto, o desenvolvimento do PPP requer reflexão, organização de ações, a participação de todos, gente. É um documento que ele não é feito pelo gestor, pelo diretor da escola. Ele deve necessariamente envolver toda a comunidade escolar. Professores, funcionários, pais, alunos, num processo coletivo de construção. Sua sistematização nunca é definitiva, o que exige um planejamento participativo que se aperfeiçoa constantemente durante a caminhada. Muito bem. E aí, na hora de fundamentar o nosso PPP, no que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar nos fundamentos éticos, políticos. Mas o que é isso, professora? Vamos ver? Comigo na tela. Esclarecem as opções adotadas pela escola quanto a valores éticos, políticos, religiosos e outros, visando o atingimento de seus objetivos para a formação do aluno. Então, quando falar em fundamentos éticos, políticos, se vier aparecer na sua prova, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar de valores. A palavra-chave aqui, gente, é valores. Tá? No caso, outros fundamentos que a gente tem que pensar para fundamentar o nosso PPP, no que mais que a gente tem que pensar? Nos fundamentos epistemológicos. O que é isso? Estabelecem como a escola entende e irá trabalhar o conhecimento, como visualiza e de que forma irá adquiri-lo, definindo a concepção pedagógica que servirá de base para as suas ações. Portanto, se aparecer fundamentos epistemológicos, base epistemológica do PPP, algo nesse sentido na sua prova, você tem que lembrar de conhecimento. A palavra-chave aqui é conhecimento. Tá? E também, que é fundamental, né, no PPP, os fundamentos didático-pedagógicos, que demonstram como a escola entende o papel do aluno, do professor e de outros segmentos que compõem a comunidade escolar e como serão sustentadas as suas práticas didático-pedagógicas. Muito bem. E quais que são os elementos, então, importantes, fundamentais, que tem que ter no PPP? Vamos ver? Então, é a missão da escola. O que é a missão? A missão é o propósito, para que nós estamos aqui, né? Qual é o nosso objetivo? Ela, de certa forma, ela resume isso, né? É a missão, o propósito da escola. A clientela, público-alvo, quem que a escola vai atender. Os dados sobre aprendizagem. Gente, para qualquer planejamento, a gente tem que fazer um diagnóstico antes de planejar, né? A gente tem que ter base para planejar alguma coisa, porque, como a gente viu lá no começo da aula, o PPP ele tem que trazer ações concretas, ações que efetivamente possam ser implantadas. Ele não pode ser um documento de gaveta. Então, ele tem que ter dados reais, confiáveis, da minha escola, né, daquela comunidade, para que eu possa realmente desenhar ações que possam se concretizar, tá? O que mais? A relação com as famílias eu tenho que considerar, tenho que deixar muito claro no meu PPP quais são as diretrizes pedagógicas e estabelecer planos de ação. E importante, gente, esses planos, eles não podem ficar soltos de qualquer forma, não. A gente tem que ter objetivos e metas, tá? E metas que eu possa mensurar, realmente. E mais do que isso, né, gente? Recursos. Como que eu vou executar um plano de ação se eu não tenho recurso? Então, no meu PPP, para elaborar o meu PPP, eu tenho que fazer um diagnóstico, tenho que ter dados confiáveis da minha escola, daquela comunidade, tenho que, a partir daí, posso traçar meu plano de ação, mas considerando os recursos que eu tenho disponível. E esses recursos, o que são esses recursos? São os recursos administrativos, recursos materiais, recursos, pessoas, professores, que professores que eu tenho, quantos, qual a formação desses professores, né? Recursos financeiros também, tá certo? Tudo isso eu tenho que levar em consideração para que o meu PPP ele possa realmente ser implementado e não fique guardadinho lá na gaveta. Bom, gente, então, como a gente viu, resumindo aqui para você, o PPP manifesta a cultura, valores, crenças e significados, indo além de questões pedagógicas.
Ó, gente, vai além das questões pedagógicas, a gente viu isso é importante. Envolve também temas financeiros e administrativos. Deve ser entendido como um meio para o aprimoramento e o desenvolvimento da unidade escolar em um sentido amplo. Ótimo. Vamos lá. Bom, vamos ver agora, gente, a relação do PPP, o que tem estabelecido na LDB sobre o PPP, sobre o nosso projeto político pedagógico. Vamos lá? Gente, a LDB, no artigo 12, coloca aqui: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns, né, as normas que valem para todas as escolas, e as do seu sistema de ensino, do seu sistema lá estadual, municipal, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, gente, como eu disse, o projeto político pedagógico, ele é de responsabilidade da escola, de cada escola específica, tá? Não é um projeto político pedagógico para todas as escolas do município, é um projeto político pedagógico para cada escola. E é incumbência da escola, né, do estabelecimento de ensino, elaborar e executar essa proposta. O que mais que cabe ao estabelecimento de ensino? Administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros. Eu deixei aqui porque, de certa forma, tem uma relação com a proposta pedagógica. Como a gente viu, a proposta tem que considerar também questão de pessoal, de recursos materiais, de recursos financeiros. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Também mantive esse inciso, gente, porque o nosso PPP, o nosso projeto político pedagógico, ele tem que necessariamente considerar as opiniões de toda a comunidade escolar, né? Então, é uma forma, por meio da elaboração, na hora de elaborar o nosso projeto político pedagógico, é uma forma que a gente tem para a gente entrar em contato, para a gente buscar opinião e procurar essa articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, tá bom? E o que mais aqui, ó, o inciso 7 fala que é responsabilidade do estabelecimento de ensino, né, da escola, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Mais uma vez, não deve ser um documento de gaveta, tem que trazer metas concretas, executáveis, plano de ação que seja executável, inclusive por conta disso, gente, porque é obrigação do estabelecimento de ensino informar os responsáveis legais pela criança sobre a execução daquela proposta que foi traçada, tá bom? Vamos ver o que mais que traz a nossa LDB. Artigo 13. No artigo 13, a gente tem que os docentes incumbir-se-ão do quê? De participar da elaboração da proposta pedagógica, conforme a gente já viu, não são só os professores, né, pais, alunos também têm que participar, mas a LDB deixa muito claro a importância da participação dos docentes, dos professores, na elaboração da proposta pedagógica, né? E, além disso, os docentes também incumbir-se-ão de elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, assim, o PPP ele é um guia. Ele é um guia que ele vai trazer ações que sejam reais, que possam ser implantadas na escola e, portanto, os professores, eles terão que executar seu plano de ação, quando forem lá pensar o seu plano de ensino, ele tem que estabelecer, desenhar suas ações com base na proposta pedagógica no PPP da escola, tá bom, gente? E o que mais que a gente tem na LDB? Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática e do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico. Veja que aqui, ó, fala em profissionais da educação. Profissionais da educação é mais do que
do que professor, né, gente? É mais do que o corpo docente. Envolvem outros profissionais, gestores, equipe administrativa da escola, que deve se envolver também na elaboração do projeto político-pedagógico. E o que mais? A participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Gente, inclusive para a elaboração do PPP, o que é muito comum é que a comunidade participe por meio dos conselhos, né? Os conselhos escolares que têm representantes da comunidade e normalmente eles são ouvidos, devem ser ouvidos na elaboração do PPP, e os sistemas de ensino eles devem definir essas normas de como que serão, como que esses conselhos serão montados, né? E como que a participação da comunidade se dará na prática das escolas daquele sistema de ensino. Tá bom? Vamos lá, então, para as questões agora. Vamos resolver umas questões aí, pessoal. Vamos lá. CESP 2017. Considerando a organização do trabalho da escola pública, assinale a opção correta. O trabalho coletivo tem sido apontado por pesquisadores e estudiosos como o caminho mais difícil e complexo para o alcance das novas finalidades da educação escolar. E aí, será que é isso? Gente, na verdade, o trabalho coletivo, ele é o ideal, né? Ele é o ideal para que a gente possa atender às finalidades da educação escolar, né? Então, é a forma que é recomendada. Então, essa daqui já não estaria certa por conta disso. Nem sempre é fácil, naturalmente, nem sempre é fácil envolver toda a comunidade, mas o ideal é que esse trabalho seja construído de forma coletiva, tá? Então, a A não está correta. Vamos ver a nossa próxima opção, letra B. É tarefa dos pais de alunos trazerem a ciência pedagógica para o trabalho coletivo desenvolvido na escola. E aí, são os pais dos alunos que trazem a ciência pedagógica para o trabalho coletivo, para o PPP, para o trabalho coletivo da escola? Não, né? Quem tem essa responsabilidade são as pessoas que se prepararam para isso, são os professores, não é verdade? Então, portanto, letra B também não está correta, não são os pais. Não. Letra C. O projeto político-pedagógico, o trabalho coletivo e o conhecimento da ciência pedagógica são princípios fundamentais para a organização do trabalho da escola pública. E aí, gente, será que é isso? O projeto político-pedagógico, o trabalho coletivo, a gente viu que sim, e o conhecimento da ciência pedagógica. Ok, são princípios fundamentais para a organização do trabalho na escola pública. Perfeito. Então, letra C é a nossa opção, item correto. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Item D. A organização da escola é competência unicamente do Estado, tanto dentro quanto fora da sala de aula? Não, né, gente? Não é competência só do Estado, é competência dos professores, dos gestores das escolas, e acaba que a comunidade escolar, todos que participam daquela escola, eles têm uma certa responsabilidade, né, na organização da escola. E o projeto político-pedagógico resulta da construção individual dos atores da educação escolar? Individual? Não, né, gente? A gente viu que o projeto político-pedagógico, ele deve ser resultado de um trabalho coletivo. Próxima. CESP 2017. Acerca do projeto político-pedagógico da Escola de Educação Infantil, assinale a opção correta. Essa daqui eu vou começar da E, tá bom, pessoal? De baixo para cima. E. O intuito da construção do PPP é cumprir as regras da burocracia das escolas de educação infantil com a elaboração de planos e documentos. É cumprir regras da burocracia, gente? Regras administrativas, regras da burocracia? A pedido, regras do Estado? Não, né? Então, essa daqui não é mais do que isso. Então, aqui fala das escolas de educação infantil, mas, na verdade, da educação básica das escolas de um modo geral, né? Na verdade, o intuito da construção do PPP não é cumprir regras da burocracia, portanto, está errado.
Letra D. O PPP é um documento que sistematiza de modo definitivo e permanente ações educativas que compõem o planejamento da escola de educação infantil. Sistematiza de modo definitivo e permanente as ações educativas. Bom, gente, aqui a escola infantil a gente pode... Essa parte não é relevante, serve para qualquer escola, tá, gente? Mas assim... Aqui eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Porque ele fala que, que ele documenta de modo definitivo. Não é isso, gente. O PPP ele tem que ser elaborado de tempo em tempo. Normalmente, ele é feito para um período de 3 até 5 anos. Mas, ainda assim, ele deve ter uma revisão, pelo menos, anual. No mínimo, então, lá no início do ano... Deve-se reunir o conselho escolar, todos os responsáveis pela elaboração do PPP e discutir a validade daquelas propostas, tá? Agora, portanto, ele não é definitivo e permanente, não é porque foi colocado no PPP, aquilo e pronto, acabou, tem que ser seguido, não. Às vezes o contexto mudou, aconteceu alguma coisa que a gente entende por algum motivo que deve se reavaliar alguma ação, ou a gente não vai ter recurso, ou a gente vai ter recurso a mais, de fazer mais coisa, ou mudou alguma coisa na legislação educacional, e aí a gente quer adequar. Então, não, ele não é definitivo, ele pode ser adequado a qualquer momento, tá? Mas pelo menos anualmente. Isso, inclusive essa flexibilidade, gente, é uma coisa que vale para todos os planos da escola, tá? Para o plano de ensino, plano de aula, tem que ser algo que ele tem que ter uma certa flexibilidade. É claro que na hora que eu vou fazer, eu tenho que pensar no que, se aquilo realmente é exequível, se eu vou poder fazer aquelas ações, se aquilo dá para implantar. Agora, pode ser que na prática surja algum imprevisto, alguma coisa, e eu tenha que trabalhar de uma forma um pouco diferente. Então, todo o planejamento, ele tem que ser, embora tenha que se pensar em ações concretas, ações reais, ele deve ser sempre flexível, tá bom? Muito bem, então essa não, letra C. Como a construção do PPP é de responsabilidade dos professores, o processo de elaboração desse documento deve ser coordenado pelos gestores da escola. E aí, é responsabilidade só dos professores? Não, né, gente? Errada. Então, letra B. As escolas de educação infantil situadas dentro de um mesmo município podem ter o mesmo PPP, porque os conteúdos nelas ensinados são iguais. É isso que a gente viu? Não, né? Cada escola tem que ter o seu PPP, por mais que estejam dentro de um mesmo município, às vezes elas atendem a comunidades bem diferentes. Dentro de um mesmo município, às vezes a gente tem bairros, comunidades com especificidade, com certas características, certas especificidades que têm que ser pensadas, e o PPP tem que estar adequado para aquela comunidade. Então, não é um PPP para todas as escolas do município, não. E letra A, o PPP é um plano global da escola que define claramente o tipo de ação educativa que se deve realizar naquela instituição e, por isso, deve ser construído coletivamente. Perfeito, né, pessoal? O PPP é um plano global da escola, sim, envolve toda a escola, portanto, um plano global que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar naquela instituição específica e, por isso, deve ser construído coletivamente. Muito bem, letra A é o nosso gabarito. Próxima, ESAF 2013. O projeto político-pedagógico, PPP, reúne o conjunto de aspirações de uma unidade escolar, envolvendo objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. A respeito deste assunto, classifique as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso e assinale a opção correta. Vamos lá. Primeira, assertiva. É um guia, o PPP é um guia que indica a direção a seguir. Ótimo. Para o grupo de gestores, só para o grupo de gestores escolares? Não, é um guia para os professores, né? É um guia para os pais. Portanto, não, essa nossa primeira está falsa. Segunda assertiva, é um documento importante, perfeito, é importante, e por isso pouco modificável. Ele é pouco modificável? Não, até porque ele é um planejamento de médio e longo prazo, então ele tem que ser flexível, né, gente? Então ele pode ser modificável sim, portanto, errada.
Terceira assertiva, o PPP revela as intenções da escola, perfeito, e a sua forma de educar, perfeito, é isso mesmo, verdadeiro. Quarta assertiva, o PPP é pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos. Isso mesmo, é pedagógico por quê? Porque define e organiza atividades e projetos educativos. Perfeito, verdadeiro. E o PPP é projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar. E aí, é isso? É isso, né? Tem que trazer ações concretas, verdadeiro. Nosso gabarito é a letra A. Muito bem. Próxima questão. Universa 2012. Segundo Saviani, o eixo central do projeto pedagógico é ser instrumento de luta contra a seletividade, a discriminação, a exclusão e rebaixamento do ensino nas escolas populares. Isso aqui é importante, ó, gente, para levar para a prova. O PPP, ele acaba sendo um instrumento de luta contra a seletividade e a discriminação. A escola é um espaço para todos, tá? E o PPP, ele tem que pensar a escola de forma coletiva, ele acaba sendo um instrumento de luta contra a seletividade, a discriminação e a exclusão. E o rebaixamento do ensino das camadas populares. Para Libânio, o projeto pedagógico representa a oportunidade de a direção, a coordenação pedagógica, os professores e a comunidade tomarem sua escola nas mãos, definirem seu papel estratégico na educação das crianças e dos jovens e organizarem suas ações, visando atingir os objetivos a que se propõe. Ele é o ordenador, o norteador da vida escolar. Ok. Nessa perspectiva, o projeto pedagógico da escola deve, vamos ver, a. Estar limitado exclusivamente aos aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem do aluno? Não, né, gente? A gente viu que o PPP traz muito mais do que isso. Ele traz aspectos pedagógicos, ele traz aspectos financeiros, administrativos daquela unidade escolar. Então, ele é mais do que isso, portanto, a assertiva A está incorreta. Letra B. O PPP ele deve ser flexível e alterado a cada gestão, pois expressa o pensamento do gestor a respeito do que se espera da escola. Deve ser flexível, ok. O PPP ele deve ter uma certa flexibilidade. Agora, alterado a cada gestão, não. Por quê? Porque ele não expressa o pensamento do gestor, ele expressa o pensamento da comunidade escolar. Então, ele não pode ser alterado, né? Mudou a direção, são outras pessoas que estão gerindo a escola e a gente vai mudar o PPP. Não necessariamente, né? Ele pode chamar para uma reunião se aquilo for da opinião geral por alguma outra razão, se entenda que se deva mudar o PPP, ok. Mas ele não é um instrumento do gestor, que expressa o pensamento do gestor, portanto, ele não deve ser alterado a cada gestão. C. Contemplar intenções de realizações fundamentadas, sobretudo na reflexão sistemática de ações que provocam impactos na função social da escola. Perfeito e totalmente de acordo com o enunciado, né, gente? Para ver que o enunciado, leiam com atenção, gente. Na sua prova, leia sempre com muita atenção o que vem escrito lá no cabeçalho lá da sua questão, no enunciado, porque ele dá realmente o direcionamento para você responder de forma adequada aquela questão, tá bom? Então, o PPP ele visa contemplar intenções de realizações fundamentadas, sobretudo na reflexão sistemática de ações que provocam impactos na função social da escola. Perfeito, letra C, nossa resposta. Vamos dar uma olhadinha nas demais. Letra D. Ser constituído das pessoas que terão poder de decisão na escola, selecionando aquelas que demonstrem maior compromisso com ela. Não são só as pessoas com poder de decisão que participam, pais também têm que participar, então a alternativa D está incorreta. E a letra E, o PPP deve abordar de maneira específica o trabalho pedagógico dos professores que acreditam que os alunos podem mobilizar-se das camadas inferiores para as superiores. Não, o PPP não vai contemplar de forma específica o trabalho
pedagógico desses professores que acreditam que os alunos podem mobilizar-se das camadas inferiores para as superiores, porque o PPP ele é direcionado para toda a escola, para todos os professores, independentemente do que eles realmente acreditam, né? E outra coisa é que o trabalho pedagógico específico, na verdade, ele vai ser detalhado pelo professor, que vai detalhar depois lá no seu plano de ensino, né? Então, a assertiva E está incorreta também. Mais uma questão, FCC 2016. Alguns autores defendem a ideia de que foi somente na LDB, né, Lei 9.394 de 96, que tivemos um avanço na natureza dos laços que devem relacionar a noção de autonomia e o projeto pedagógico da unidade escolar. E basicamente por duas razões, porque a lei estabeleceu que aquele projeto é tarefa coletiva e de responsabilidade das comunidades escolar e local, e porque ela tomou como princípio de toda a educação nacional o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Isto posto, para estes autores, ao nível da escola, tais fundamentos implicam na efetiva consideração da convivência democrática. Então, pensando nessa convivência democrática, gente, vamos lá. A partir dessas posições, pode-se admitir que a construção do PPP de cada unidade escolar deve se fundamentar em uma noção de democracia que aceita e considera os diferentes e as diferenças. E aí? Perfeito, né, gente? Tem que aceitar e considerar os diferentes e as diferenças. Tem que dar espaço para todos. Perfeito. Primeira assertiva. Segunda, tolera posições éticas e políticas unilaterais? Isso é adequado para o PPP da escola? Não. O PPP, como um documento democrático, que dá voz a toda a comunidade escolar e local, ele não pode defender posições unilaterais, trazer posições unilaterais. Então, ele deve dar voz a todos, né? Portanto, assertiva 2 incorreta. 3, considera a discordância parte componente do debate coletivo? E aí, no debate coletivo, na construção coletiva, é comum que haja discordância, gente? É, né? Quem trabalha em sala de aula sabe disso. Então, 3 está correta, perfeito. 4, entende que o conflito é inerente a qualquer grupo social. O conflito é inerente a qualquer grupo social. É isso mesmo, pessoal? Sim, é o caso da discordância, na verdade, né? Conflito nesse sentido, de discordância, de diferença de opiniões, isso é normal, qualquer grupo, ele vai trazer opiniões diversas, né? E a última, considera apenas a vontade da maioria? Não é porque ele é democrático que ele vai considerar a vontade da maioria, né? As minorias também precisam ser ouvidas. Portanto, a 5 também está errada, nosso gabarito 1, 3 e 4, letra C. Então é isso, pessoal, a gente fechou aqui nossa aulinha sobre projeto político-pedagógico. Leia o PDF, tá? Que ele está mais completo, voltado para o seu concurso. E a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, fale com a gente no fórum, fico à disposição, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!